Olá, tudo bem, queridos alunos do quinto ano? Apresentando mais uma vez, meu nome é Guilherme, professor de História do Ensino Fundamental 2. A partir desse momento, nós vamos fazer uma viagem nas religiões da antiguidade. Nós vamos falar sobre várias religiões, suas especificidades, suas semelhanças e suas diferenças entre si. Essa aula do módulo 4 é dividida em 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco do significado da religião, vamos conversar sobre a religião persa, vamos falar sobre a religião egípcia, vamos falar sobre o hinduísmo e também vamos falar sobre o budismo. E nos próximos vídeos, iremos nos adentrar no judaísmo, falaremos do islamismo, falaremos do cristianismo, enfim, todas as principais religiões, as mais conhecidas da nossa sociedade, vão ser discutidas aqui. Tudo bem? Tá certo? Podemos avançar? Então, simbora, queridos. Antes da gente começar, é importante nós levarmos em consideração a seguinte questão, minha gente. O significado da palavra religião. Melhor dizendo, religião, do latim, religare. A religião, ela serve como um instrumento para aproximar o ser humano dos fenômenos divinos, de um mundo além do nosso conhecimento, de uma esfera distante ou próxima da nossa realidade. E também é muito importante, quando a gente começa a falar, conversar e estudar sobre religião, levarmos em consideração a tolerância e intolerância religiosa. Queridos, ao longo dos séculos, a história da civilização humana está repleta de guerras por causa de religião, tá certo? Vamos dar um exemplo? A guerra de reconquista, conflito militar envolvendo muçulmanos contra católicos, lá no início do século XVI. Deixa eu te dar mais um exemplo. A guerra envolvendo romanos e judeus, ou seja, nós temos uma grande quantidade de exemplos ao longo da história da civilização humana de intolerância religiosa, mas também temos exemplos de tolerância religiosa. Vamos estudar um pouco, queridos, sobre Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que há, em tese, atualmente uma tolerância religiosa. Lá você encontra adeptos do cristianismo, adeptos do judaísmo e adeptos do islamismo. Tudo bem? Está entendido essa diferença de significado entre tolerância religiosa e intolerância religiosa? Se está definido e se estamos ok, então vamos seguir. Queridos e queridas, começamos a conversar sobre duas religiões orientais, duas religiões que estão presentes, em grande maioria, os seus adeptos a partir do Oriente Médio. Vamos falar sobre o hinduísmo e o budismo. Queridos, vai começar pelo hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta. Como assim? Essa religião possui muitas divindades, tá certo? Essa religião, ela também tem um livro sagrado. Esse livro se chama Vedas, ok? É um livro que reúne, de fato, todo o conhecimento, toda forma de um bom, fiel hindu seguir na religião. Sobre as divindades, as principais são Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é uma divindade relacionada às castas. A gente vai falar sobre isso. Shiva, a deusa da criação, e Vishnu, a deusa da destruição. Para os hinduístas, o mundo ele tem uma esfera construtiva e uma esfera destrutiva. E os deuses se relacionam com as pessoas, impossibilitando que uma esfera cresça mais que outra, a busca do equilíbrio. Tudo bem?
Por falar em sociedade de castas, melhor dizendo, por falar do deus Brahma, vamos comentar sobre a sociedade de castas. Por muito tempo, na Índia, né, existia um respeito pelas castas. Como assim? A pessoa que nascesse que numa determinada casta budista, melhor dizendo, hinduísta, ela seria para sempre presente nessa casta. E essas castas, essas divisões, elas correspondiam, mediante importância, às partes do corpo do deus Brahma, tá certo? Quem por exemplo, fosse de uma casta relacionada à parte da cabeça do deus Brahma, essa casta ela era composta, melhor dizendo, pelos sacerdotes, né? Aqueles dotados do intelecto, da inteligência. Quem nascesse, quem fosse soldado, quem fosse militar, por exemplo, iria estar presente na divisão do corpo correspondente à casta dos braços do deus Brahma, aqueles que estavam voltados à ação bélica, militar, e por aí vai. Tudo bem? Tá certo? Assim foi por muito tempo na Índia. Por isso, queridos, que havia muito preconceito, né? Havia preconceito entre as castas superiores e as inferiores. Ninguém, por exemplo, da casta dos representantes da cabeça do deus Brahma, da intelectualidade, sacerdotes, não poderiam ter filhos que se casassem com representantes de castas inferiores. Tudo bem? Tá certo? Bom, queridos, já avancemos mais um pouco. Vamos falar sobre o budismo. O budismo foi uma religião criada por Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é o fundador do budismo. Ele era um jovem com muitos recursos e nos seus 20 anos decidiu sair do seu reduto de riquezas, da sua casa, e decidiu ver como é que era o mundo de fato, porque até aquele momento ele não conhecia o mundo. Depois que ele viu pobreza, desigualdade, fome, miséria, ele decidiu renunciar a todas as riquezas e fazer o bem. E a partir dessas ações e a partir dos seus ensinamentos, nasce a religião budista, sendo o título Buda o título da liderança dessa religião, Siddhartha Gautama. Ok? Beleza? Os budistas, pelo contrário dos hinduístas, não aceitavam as castas. Para eles, até hoje, as pessoas são iguais, independente de onde nasceu, como nasceu, tudo bem? Beleza? É algo que aproxima, como eu falei no início do vídeo, uma religião da outra, que ambas são lá do Oriente. Tudo bem? Tranquilo? Avancemos então mais um pouquinho. Vamos para a Pérsia. Sim, queridos. Temos uma aula presente aqui no meu canal sobre os persas. Vale a pena vocês darem uma olhada novamente. Foi uma aula para vocês do 5º ano, né? Os persas tinham uma religião, a religião chamada Zoroastrismo, fundada por Zaratustra. Zaratustra, assim como Siddhartha Gautama, foi uma pessoa que decidiu compartilhar o seu conhecimento de religião, o seu conhecimento de mundo, a sua filosofia de vida junto às pessoas, caminhando, assim como Siddhartha Gautama fez. Na sua concepção, existia, de fato, duas divindades, uma divindade do bem e uma divindade do mal. A divindade do bem se chamava Ahura Mazda e a divindade do mal se chamava Ahriman. Sim, isso nos leva a crer que era uma religião extremamente maniqueísta, ou seja, tinha como defesa a ideia de um mundo dividido. De um mundo dividido entre aqueles que praticam bem e, por consequência, se ligavam a Ahura Mazda e aqueles que se deleitavam com o mal, se ligando ao oposto de Ahura Mazda, Ahriman. Tudo bem? Beleza? Por isso que essa religião tem essa alcunha de ser maniqueísta, assim como o cristianismo. Tranquilo? De boa? Vamos avançar um pouquinho para o norte, sul, oeste. Vamos para o Egito, galera. Sim, vamos falar sobre a religião egípcia, politeísta também.
assim como o zoroastrismo. Mas eles tinham, os egípcios, uma característica peculiar. As divindades tinham partes do seu corpo que faziam referências aos humanos e tinham divindades que detinham partes do seu corpo com parte humana e parte animal. Qual o nome disso, professor? Em palavras, antropomorfismo e antropozoomorfismo, respectivamente. Tá certo? Beleza? É por isso que na apostila de vocês, um coleguinha, né, desses quadrinhos que aparecem no material, fala, olha, eu acho que esse gatinho meu aqui pode ser uma divindade. Ele está certo. De fato, existia uma divindade com cara de gato, né? Não me vem o nome agora porque é muito difícil, não estou habituado a falar os nomes egípcios, mas ao longo dos vídeos eu vou lembrar e vou falar para vocês, tá certo? Quais são as divindades? Os nomes: Osíris, Ísis, Set, Horus, Ra, etc. Todas essas divindades vinculadas a áreas específicas da realidade dos egípcios. Osíris, por exemplo, era uma divindade que estava ali, presente quando o espírito da pessoa voltava para o mundo transcendental, para se julgar por ele, né? Pegava-se o coração desse espírito e colocava na balança de Osíris. Se o coração dessa pessoa, né, fosse mais denso do que a pena de Osíris, essa pessoa não poderia voltar, né, para o seu corpo, né, que estava ali, né, preservado. Os egípcios acreditavam na vida após a vida e, sobretudo, na volta dos espíritos ao corpo deles, tá certo? Mas se a pessoa foi boa, fez práticas legais, né, foi educada, fez o bem, né, e seu coração não ficou tão pesado quanto a pena, essa pessoa, esse espírito julgado ali no livro, como está mostrado aqui no livro dos mortos, a cena, botei aqui para vocês verem, né? Essa pessoa, né, poderia voltar para o seu corpo, esse espírito poderia voltar para o seu corpo, estaria ali, né, esperando ela, né? Era assim, né, o propósito da mumificação, preservar o corpo físico, esperando que o espírito voltasse para esse corpo. Tudo bem? Importante levar em consideração também o seguinte: só os alunos de São John, com exclusividade, né, porque nós somos São John, detém essa informação muito legal. Num dado momento, o Egito ele virou monoteísta, né, a partir do faraó Akenaton, sim, instituiu o culto monoteísta do deus Aton, o deus Sol, mas, né, seu sobrinho, né, Tutankhamon, ele abole essa ideia e volta ao politeísmo egípcio e concede muitos poderes aos sacerdotes. Ok? De boa, gente? Tranquilo? Pois bem, nós vamos seguir. Vamos comentar mais sobre as religiões nos próximos vídeos. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Esse tema é um barato. Adoro estudar religião. Tudo bem? Então, até a próxima, queridos.